Bíblia, no livro dos Salmos, no Salmo 135. Eu farei a leitura do Salmo inteiro, o Salmo 135, e este é o texto dessa manhã que será exposto, meus irmãos, o Salmo 135. Com reverência e temor diante do Senhor, ouça a palavra inspirada, inerrante e infalível do nosso Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém. Você já passou pela experiência de repentinamente esquecer algo que você ia fazer? Pense bem, você saiu de casa para resolver alguma coisa e você se deu conta que precisa voltar para pegar algo. E você entra na sua casa novamente e se dá conta que esqueceu do que você ia fazer. Você fica se perguntando, mas eu entrei por quê mesmo? O que eu tinha para fazer aqui? Ou então até mesmo chegando a um lugar, tendo várias coisas para serem resolvidas, lá se esquecer delas. Repentinamente esquecer do que você iria fazer. Pense então naquela circunstância onde provavelmente todos já se encontraram aqui. Você tem algo a dizer e a palavra escapa da sua boca. Já aconteceu isso com você? Até você usa a expressão, está na ponta da língua, mas a palavra não vem. Você sabe o que é, você não tem dificuldades em articular aquela ideia, você já falou sobre isso antes, mas você esqueceu. Repentinamente, aquilo fugiu da sua mente.
Já aconteceu isso com você? Você esquece coisas com alguma frequência? Eu me lembro, pessoalmente aqui falando, quando criança, eu tive uma dolorosa experiência. Eu tinha uma mania de carregar os meus brinquedos para tudo que fosse lugar. Fazia isso. Eu tinha aquele saco enorme, que era bem conhecido nas bodegas, aí onde ficava arroz, feijão, esses mantimentos. Colocava meus brinquedos dentro ali, e eu arrastava meu saco para as bodegas, as mercearias próximas do bairro ali onde eu morava, sempre que eu ia com meu pai ou com a minha mãe. E certa feita, numa mercearia de um senhor que morava não tão longe da nossa casa, pelo contrário, eu esqueci o meu saco com os meus brinquedos. E aí, só me dei conta quando cheguei em casa. Não lembro com quem é que eu estava, se era com minha mãe, se era com meu pai, acho que era com minha mãe. E depois desse episódio, a minha avó, à época, a minha avó paterna, me levou até a mercearia, ela conhecia o senhor já há alguns anos, para tentar ver se conseguiria reaver aqueles brinquedos. O senhor disse que um rapaz, um menino, mais velho do que eu, tinha levado para sua casa. Ela conhecia a mãe do menino. Fomos até a casa dessa pessoa e quando chegamos lá, a mãe, não lembro exatamente como foi a resposta dela, mas apenas me devolveu um revólver de brinquedo que eu tinha. Aqueles bem parecidos mesmo com um revólver de verdade, preto e tudo, enfim, recebi de volta. Mas os meus brinquedos, animais, outros bonecos, eu perdi todos. Por causa de quê? Esquecimento. Esquecimento. Esquecimento, meus irmãos, sem sombra de dúvida, é algo que atrapalha o nosso dia. Esquecimento atrapalha o nosso dia e traz consequências. Citei uma aqui, tem tantas consequências. Não é diferente com relação ao motivo pelo qual você se encontra aqui nessa manhã. Na verdade, deixa-me lhe perguntar sobre isso, para você refletir acerca dessa questão. Você sabe o motivo? Você sabe a razão pela qual você se encontra aqui nessa manhã? O porquê que você veio adorar a Deus aqui nessa manhã? Você pela manhã se levantou, fez suas orações, ali já fez um breve devocional ao Senhor Deus, tomou seu banho, comeu, escovou os dentes, se vestiu, se preparou para vir aqui para adorar a Deus. Você fez isso sabendo o motivo ou as razões pelas quais você tinha que estar aqui? Ou simplesmente suas atitudes foram no automático, automaticamente fazendo isso, sem nem mesmo pensar no que você estava fazendo? Você, rapaz, você, moça, vocês, crianças, vieram aqui essa manhã com o motivo adequado, a razão correta para estar aqui? Ou estão somente aqui para não chatear os nossos pais? E aí já pensando em quando crescerem, deixarem de estar aqui o mais rápido possível, uma vez que não estarão mais debaixo da autoridade dos seus pais. Todos vocês, homens, mulheres, rapazes, moças, crianças, por que você está aqui? Você sabe o motivo? Ou será que você não se lembra? Meus irmãos, esse salmo aqui, o Salmo 135, ele nos ensina exatamente o porquê nós devemos adorar a Deus. Ele nos dá aqui a razão ou as razões pelas quais nós somos convocados a bendizer ao nome do Senhor nosso Deus. E nessa manhã, nós ouviremos, à luz desse salmo, que nós devemos saber o porquê louvamos a Deus. Nós devemos saber o porquê nós louvamos a Deus, e quando nós sabemos o motivo, nós louvamos com mais alto fervor ainda. Vou repetir. Você deve saber o porquê você louva a Deus, o porquê você deve louvar a Deus. E quando você sabe disso, quando você toma conhecimento disso, necessariamente você o louva com todo o fervor. Nós veremos isso em alguns pontos. Eu vou citando-os à medida que vou expondo o texto. Em primeiro lugar, eu quero que você observe, do versículo 1 ao versículo 4. Nós devemos louvar a Deus, porque Ele é gracioso em escolher um povo para si.
Veja, do versículo 1 ao versículo 4, você deve louvar a Deus, porque Ele é gracioso em escolher um povo para si. Volte os olhos ao texto, veja mais uma vez isso. Versículo 1 ao versículo 4, a escolha soberana de Deus e graciosa de um povo para si. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Note, esse salmo aqui que nós estamos expondo, estamos ouvindo a exposição dele, ele compõe aqui, ele está junto com outros 2 salmos que fazem parte aqui de uma chamada de recordação histórica. Eu me refiro aqui ao Salmo 135, 136 e 137. Esses 3 salmos, eles vêm imediatamente após os chamados famosos cânticos de romagem, que vão do 120 ao 134. E eles fazem parte aqui, ou na verdade eles conduzem a última coletânea dos salmos atribuídos a Davi, que vai do Salmo 138 ao Salmo 145. Os 2 primeiros salmos, esse aqui, o 135 e o seguinte a ele, eles enfatizam ações de graças do salmista a Deus pela sua criação, pela sua providência, bem como também pela sua redenção. Enquanto o Salmo 137, ele já tem aqui uma ênfase no aspecto dos dias tristes, quando o povo de Deus chorava às margens do rio da Babilônia. Perceba como é que o Salmo 135 ele começa. Ele começa com esta expressão, ele começa com aleluia. E ele termina da mesma forma, observe, versículo 21, aleluia. Ele começa exaltando a Deus, louvando o seu nome, e termina da mesma forma. Mas além disso, veja que esse salmo ele tem uma característica singular também. Os salmos que vêm antes dele, bem antes dele na verdade, os chamados salmos de Halel, aqueles salmos que eu já falei para os irmãos aqui, que vai do 111 ao 117, eles, com exceção do 114, eles começam com aleluia, o 111, o 112, o 113, e os 115, 116, 117, você vai ter ali também o aleluia terminando o salmo, começando e terminando o salmo, mas nunca dentro do salmo a expressão aparece. Nesse caso aqui você tem isso acontecendo. Esse salmo não apenas ele começa com aleluia, e também termina com aleluia, mas no versículo 3, no seu original, você também tem a mesma expressão aparecendo, aleluia, louvai ao Senhor, aqui no versículo 3, louvai ao Senhor, como está traduzido aí na sua versão, aleluia. E o que significa aleluia? Você deve lembrar, naquelas exposições que eu fiz breves aqui sobre a teologia e a estrutura dos salmos, literalmente, aleluia, louvai a Yahvé. É uma junção aqui, na mesma palavra, de expressão de louvor a Yahvé, ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. É assim que o salmo começa, é assim que ele termina, e dentro do salmo também você tem o salmista louvando e chamando o povo à adoração a Yahvé. Em outras palavras, louvem o Deus da aliança, adorem ao seu nome, e é exatamente o que ele vai falar no versículo 1 ainda, louvai o nome do Senhor. Percebe aqui a precisão do salmista? Ele é específico. Ele está chamando o povo a louvar o nome do Senhor. O nome do Senhor. O seu nome pactual. Mas veja, essa exortação aqui do salmista, esse chamado, essa convocação a adorar o nome do Senhor, ela tem aqui grande significado para nós. Você deve lembrar que os nossos catecismos, maior e breve, quando tratam do terceiro mandamento, acerca
de santificar o nome de Deus, de não tomar o seu santo nome em vão. A forma como nossos pais descrevem ali o significado desse mandamento refere-se não apenas a usar o nome do Senhor em vão, o seu nome em si, mas todas as suas ordenanças, as suas obras, os seus títulos, a sua palavra, tudo pelo qual Deus se faz conhecer. É a mesma ideia aqui, ou melhor, os catecismos estão exarando ou expressando esse ensino da palavra de Deus. Dentre esses textos, você tem como fundamento o Salmo 135. A santificação do nome de Deus. Nós somos chamados a adorar ao nome do nosso Deus, que implica adorar a Deus com relação a quem Ele é, às suas obras, às suas ordenanças, à sua palavra e tudo por meio do qual Ele se faz conhecido. A ideia, meus irmãos, aqui, para ser mais direto ao ponto ainda, é que nós precisamos louvar ao Deus da aliança de maneira absoluta e completa. Só nesse louvai o nome do Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai o Deus da aliança de forma absoluta e completa. Observe também aqui os que são chamados para louvar. Diz o texto: louvai os servos do Senhor, vós, versículo 2, que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Quem são chamados? Aqueles que estão na casa do Senhor, em sua presença. Vós que aqui se encontrais, o povo de Deus, é chamado por Deus para adorá-lo. E esse chamado, assim como você deve adorar a Deus de forma absoluta e completa com relação ao Senhor, à sua revelação, você também tem que se entregar a essa adoração de forma absoluta e completa. A sua vontade, o seu entendimento, as suas afeições devem se envolver na adoração a Deus. Você deve render louvores a Deus completamente, voluntariamente, com entendimento, e sim as suas afeições envolvidas, os seus sentimentos envolvidos também com desejo, com prazer, com deleite. Vós que assistis na casa do Senhor, vós, povo de Deus. No versículo 3, ele começa aqui a apresentar a razão. Nós devemos louvar a Deus pela sua bondade. Diz o versículo 3, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Irmãos, aqueles que ouviram ontem o estudo, e se você não teve oportunidade, eu peço que você escute depois no nosso canal. Eu trabalhei essa questão citando o texto de Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30. Aquele texto que narra o encontro daquele jovem com o Senhor Jesus Cristo. O jovem que começa a sua fala com o Senhor, chamando-o de bom mestre. E nós ouvimos ali que a fala do jovem, ela tinha implicações, e o próprio Senhor, ele, trabalhando nessa questão com o jovem, o retruca, dizendo, por que me chamas bom? Colocando assim as pressuposições do jovem acerca da bondade em xeque. Somente Deus é bom. Somente Deus é bom. Então você diga, mas pastor, eu já experimentei bondade de pessoas, manifestações de bondade de pessoas. Veja, o que o texto está dizendo aqui e o que Cristo vai falar em Lucas é que, num certo sentido, de maneira perfeita, plena, somente Deus é bom. Qualquer ação bondosa que você pratique, qualquer boa obra que você pratique, você só o faz em Cristo. E estas obras são aprovadas por Deus por isso. Tanto é que quem não está em Cristo, as suas melhores obras não passam de trapos de imundícia, não podem ser aceitas diante do Senhor, jamais. E as suas boas obras em Cristo são aceitas por Deus. Então, a bondade de Deus é louvada aqui, porque só Deus é bom, meus irmãos. Só Deus é bom, perfeitamente bom.
não há maldade em seu ser, não há malícia em Deus, não há nada pelo qual Deus possa ser acusado de vileza, de pecado, de alguma sujeira. Não, Deus é bom. Deus é bom. Por mais que o mundo diga algo diferente acerca disso, por mais que o diabo tente no seu coração colocar coisas diferentes disso, acerca da bondade de Deus, mas a palavra de Deus, lembra essa manhã, que você deve louvar a Deus pela sua bondade. Deus é bom. Deus é bom. Observe como é que essa bondade se manifesta. O versículo de número 3 ainda, junto com o versículo 4, ele diz: cantai-lhe louvores ao seu nome, porque é agradável. Versículo 4, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. A bondade do Senhor aqui é descrita na manifestação da sua escolha de um povo para si. Percebe como o salmista não tem nenhuma dificuldade em afirmar isso? Pelo contrário, ele está louvando a Deus, ele está exaltando o seu nome pela eleição divina. Enquanto pessoas questionam o Senhor de forma pecaminosa acerca disso, e outros até blasfemam o seu nome, afirmando que não podem crer no Deus que elege para si pessoas, o salmista vai na direção contrária e está exaltando o nome do Senhor, dizendo: tu és bom, porque tu escolheste um povo para si. Porque o Senhor soberanamente escolheu um povo para si. E você que está em Cristo sabe muito bem nessa manhã que se dependesse da sua própria escolha, você jamais teria escolhido a Deus. A sua inclinação, assim como a minha, era contrária à vontade do Senhor. Era de desobediência, era de não fazer a sua vontade. Foi porque Deus lhe escolheu que você se encontra aqui. Meus irmãos, a Bíblia do começo ao fim fala isso tantas e tantas vezes, como temos ouvido em Efésios e aqui mais uma vez no livro dos Salmos. Ninguém escolhe a Deus. Deus é quem escolhe os seus. Ele forma o seu próprio povo. E quando alguém demonstra alguma inclinação ou desejo para cumprir a vontade de Deus, é porque Deus já trabalhou em sua vida previamente. Pense bem, se você de fato escolheria a Deus, você pensando aqui a parte de Cristo, escolher fazer parte de um povo que é perseguido? Que atratividade há no povo de Yahvé? Que atratividade há? Se você sair do Ocidente para o Oriente, especialmente em alguns países, você enfrentará grande perseguição e até mesmo a morte. Aqui mesmo, algum nível de perseguição você encontra. Povo que é rejeitado por sua ética, povo que é chamado de homofóbico, povo que é tratado como preconceituoso, quadrados, retrógrados, antiquados, fora de moda, loucos por acreditarem num homem que é Deus ao mesmo tempo, que morreu e ressuscitou e que vai voltar. Se fosse deixado à sua mercê e à minha, nós jamais escolheríamos a Deus. Certamente você estaria em outro lugar agora nessa manhã. Você não estaria aqui atendendo a esse chamado: vós que assistis na casa do Senhor, louvai o seu nome. Você estaria em outro lugar agora pela manhã, como muitos se encontram em outro lugar, e não bendizendo a Deus, e não louvando o seu nome. Veja que o versículo 3 diz, o final dele, que eu não tratei ainda: cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Há deleite no salmista em exaltar e cantar a Deus. Aqui deixa-me ser bem específico, como o salmista está sendo. Adorar a Deus como um todo, sim, deve ser agradável a nós. Mas de forma específica aqui, o salmista está dizendo que cantar louvores a Deus é agradável. Então há um aspecto, há um elemento de culto sendo destacado aqui. O cântico dos louvores ao Senhor no seu culto solene. Você deve ter prazer em Deus em toda a sua adoração, mas há um destaque aqui nesse salmo, pelo menos, para o cântico. Significa dizer que você não pode cantar de forma mecânica, que você não pode fazer isso no automático,
Que você não pode fazer isso sem entendimento, sem você compreender a palavra. Mas você deve cantar isso entendendo e sentindo prazer. Deve ser agradável a você. E eu pergunto a você nessa manhã: é agradável a ti, crente, cantar louvores ao seu nome, ao nome do Senhor? Ou você está entre aqueles que no culto solene parece que tem algum tipo de algo preso na sua boca, que você não abre a boca de jeito nenhum? Alguma mordaça, algo que prende a sua língua, talvez até tenha sido cortada. Quando você vem para o culto aqui, você não abre a sua boca, você não exalta a Deus, não canta os seus louvores. Mas os salmos são difíceis de serem cantados. Tem dificuldade com isso e aquilo outro. Sim, então faça a sua parte em treinar, em aprender, em ensaiar, para que você possa se preparar, pelo menos você e a sua casa, a atender ao chamado de Deus. Não há desculpa com relação a isso. Deve ser agradável a você. Deve ser agradável a você. Essa é uma razão pela qual você está aqui nessa manhã. Você hoje se levantou para atender o chamado de Deus, para louvá-lo pela escolha soberana de um povo para si. Você veio com esse propósito. Eu vou servir a ti, Senhor, eu vou cantar louvores ao teu nome. Eu renderei graças a ti, porque o Senhor me escolheu. Porque o Senhor me trouxe pelo teu Santo Espírito à tua presença por meio de Cristo para te servir, para te adorar. Eu te louvo, Senhor, pela eleição, pela predestinação, pela escolha de um povo para si, e eu faço parte desse povo. É por isso que você está aqui? Foi por causa da bondade de Yahvé que você não permaneceu entregue aos desejos do seu próprio coração. Portanto, louve a Yahvé nessa manhã pela sua bondade em escolher um povo para si. Mas não apenas nós somos chamados por Deus a adorar o seu nome pela sua escolha soberana, bondosa, mas em segundo lugar, devemos louvar a Deus porque Ele soberanamente governa toda a sua criação. Do versículo 5 ao versículo 7, veja isso. Yahvé governa toda a sua criação e nós devemos adorá-lo por causa disso. Do 5 ao 7. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Interessante que muitas vezes a gente se refere aos nossos filhos, e quem tem filhos aqui sabe disso, já deve ter usado essa expressão, ou pelo menos ter ouvido-a. A gente se refere aos nossos filhos como nossas crias. Mesmo eles não sendo as nossas próprias criações. Você sabe muito bem disso. Quem dá a vida é o Senhor Deus. Então, nós não, nesse sentido, não criamos nossos filhos do nada. Contudo, nós participamos como instrumentos de Deus desse processo. Estamos envolvidos de alguma forma na sua formação, na sua origem, no seu surgimento. Deus usa de nós como instrumentos para isso. E essa ligação tão íntima entre nós e nossos filhos, nós costumamos assim chamá-los de nossas crias. Essas crias. Mas perceba que você, pai, você, mãe, não possui controle absoluto sobre as suas crias. Você não tem. Eu que o diga, com relação a Tulipe e Azaf. Quantas vezes na minha casa eu tenho que dar uma ordem e dizer, não faça isso, e vai lá e faz exatamente diferente do que eu falei. Ou digo, venha para cá, e no lugar de vir para onde eu chamei, vai para o outro lugar. Você sabe exatamente o que é isso. Você que é pai. A desobediência com relação às suas crias. E aí você precisa pegar o seu filho, conduzi-lo para o local que você queria que ele fosse, ou então conversar sério com ele e até mesmo aplicar a disciplina. Você então que tem filhos adultos sabe melhor ainda. Você que tem filhos adultos sabe o que eu estou falando. Você não queria que ele estivesse aqui nessa manhã? Se dependesse de você, o seu filho, a sua filha não estaria aqui nessa manhã, atendendo à sua vontade, ao seu desejo, cumprindo o que você disse, venha para cá, eu quero que você esteja aqui onde eu estou.
mas você não tem o controle sobre ele. Você não tem o controle sobre ele. Entretanto, diferente de você e de mim, nessa manhã, o salmista nos lembra que Yahvé tem controle. Yahvé controla toda a sua criação. Tudo que o Senhor Deus o fez, sem exceção, tudo que o Senhor Deus o fez, está debaixo do seu controle. Inclusive as nossas vidas e dos nossos filhos. As nossas crias estão nas mãos de Yahvé. E toda a criação, nada foge ao seu controle, ao seu governo soberano. Meus irmãos, esse texto ele é tão poderoso, essa parte aqui do versículo 5 ao 7, especialmente o versículo 6, no seu início aqui do versículo 6, tão poderoso, tão importante, que ele foi usado para fundamentar exegeticamente a seção 1 do capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster. Escute, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, o capítulo da providência, diz assim, na seção 1: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas. Um dos textos usados é esse, o Salmo 135, verso 6, que diz: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Eu não sei se você entende o que significa isso. Primeiro, observando o contexto, dos 5 ao 7, você tem aqui menções sendo feitas, especialmente à criação do Senhor. E é dito que céus e terra e mar, relâmpagos, ventos, tudo está debaixo do seu domínio. Então pense nos chamados desastres naturais, furacões, maremotos e outros que existem, e que vez por outra você ouve falar de alguma situação assim acontecendo num continente, em certa localidade. Diferentemente do que teólogos da teologia liberal, que negam a soberania divina, que relativizam o poder de Deus e o seu controle sobre todas as coisas, nós afirmamos com o salmista: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. E isso é quando um maremoto acontece, quando um terremoto ocorre, quando o avião cai, quando o câncer chega, quando a morte acontece, em qualquer circunstância, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Nós declaramos isso com o salmista, porque Deus dispõe, dirige, governa todas as suas coisas, todas as suas criaturas, para a sua glória. Eu pergunto a você nessa manhã: é assim que você reage quando você se depara com esse tipo de coisa? Veja, eu não estou aqui falando para nós sermos insensíveis. Não me tome de forma equivocada quanto a isso. Não estou dizendo que quando um avião, como por exemplo aconteceu recentemente, cai, ou então a tragédia do Rio Grande do Sul acontece, nós temos que nos regozijar e se alegrar com pessoas sofrendo. É claro que não. Nosso papel é ajudar, é orar, é fazer o que estiver dentro do nosso alcance e clamar a Deus para que se apiede dessa situação. E se compadecer dos enlutados, daqueles que perderam seus familiares e entes queridos. O que eu estou dizendo é que, em última instância, você deve sempre lembrar que tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Nada fugiu ao seu controle. Nada. É assim que você reage na sua vida particular, crente, quando é com você. Com você. Ou a sua primeira atitude, no lugar de louvar a Yahvé, como o salmista faz aqui, é perguntar: onde Deus está? Não é essa a pergunta que as pessoas fazem? Quando o sofrimento chega ao seu coração, o desespero bate, a pergunta que surge é: onde Deus está? Como se a presença de Deus pudesse ser percebida somente nos momentos de bonança, somente no momento de calmaria, somente quando não há nenhum problema grave para ser resolvido. Agora Deus está comigo.
e no sofrimento, e na desgraça, e na dor. Sabe qual é a resposta para isso? Quando você ouvir isso de alguém, claro, entenda, você vai consolar essa pessoa, você vai mais ouvi-la do que falar com ela, uma pessoa que sofre e se abre com você, mas no momento adequado, com sabedoria e muito amor, você falará para ela e falará para a sua alma quando eu for com você. Yahvé permanece no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas e fazendo tudo conforme a sua vontade. É onde Yahvé está, no mesmo lugar que sempre esteve. Aqui está o segundo motivo pelo qual você deve louvar Yahvé: a sua soberania, o seu governo absoluto, o seu domínio sobre toda a sua criação. Foi essa a razão que ele trouxe nessa manhã? Você veio aqui para adorar a Deus, adorar ao Deus da aliança, pela sua soberania, pelo seu controle sobre tudo? Terceiro lugar, do versículo 8 ao versículo 14 agora. Nós somos chamados a louvar a Deus. Devemos louvar a Deus, porque Ele redime um povo para si. Porque Ele redime um povo para si. Ou então, em outras palavras, pela sua redenção. Do versículo 8 ao versículo 14, assim diz o Senhor: foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações, tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Perceba que o salmista agora, ele faz a citação de dois grandes exemplos de redenção. Você tem dois aqui. O primeiro é descrito nos versículos 8 e 9. Ele retorna ao Egito, àquele período em que o povo de Deus encontrava-se em cativeiro, debaixo do jugo de Faraó, durante séculos, e naquela condição, Deus o libertou da sua escravidão. Observe que o versículo 8, que começa a tratar desse assunto, ele se refere primeiramente pelo final. Olha como é que o salmista começa: foi ele quem feriu os primogênitos no Egito. O salmista começa pelo fim. Ele começa pela última praga. Você sabe muito bem que antes da praga descrita aqui no versículo 8, a praga número 10, Deus já havia realizado portentosos feitos no Egito. 9 pragas antes foram dadas ou derramadas sobre o Egito. Mas o salmista começa logo aqui pela última praga, pela praga que foi aquela que serviu como o caminho para a libertação do povo de Deus. O salmista diz que Deus matou os primogênitos no Egito, tanto os filhos dos homens, inclusive de Faraó, o seu herdeiro ao trono, bem como também dos animais. E ali Deus operou grandes prodígios e sinais no meio daquele povo. E o que aconteceu? Depois da praga, ou melhor, durante a praga, Deus livrou o seu povo. Ele livrou ele nas 9 pragas, e na 10ª praga, Deus ordenou que um cordeiro fosse sacrificado. Estou resumindo a história, você depois lê com calma Êxodo capítulo 12. Deus ordenou que um cordeiro fosse primeiro criado pela família, passasse uns dias ali com a família, tratado por eles, cuidado, e depois sacrificado pelo pai ali daquela família. Cordeiro perfeito, sem nenhum defeito. E esse cordeiro, quando morto, deveria ser comido por inteiro, juntamente com as ervas amargas e os pães asmos, e o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. Você sabe disso. Você sabe que o que livrou Israel do anjo da morte, do Senhor Deus que feriu o Egito, não foi a simples etnia deles, mas o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro sobre a casa deles os livrou da morte. Deus matou seus inimigos e poupou o seu povo, os redimiu, tirando-os dali, passando com eles por meio do mar
e conduzindo-os ao deserto. É a primeira menção aqui, a redenção no Egito. Veja a segunda agora, versículos 10 e 11. Quem feriu muitas nações, tirou a vida para todos os reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. Veja, agora ele faz uma menção a um segundo evento, que não apenas tem a ver com a redenção que o próprio Deus fez, mas também com a promessa da herança de uma terra específica para o seu povo. As duas coisas estão conectadas aqui. Deus redimiu o seu povo para, em seguida, lhes entregar, claro, sabemos que se cumpriu 40 anos depois, a herança da terra prometida. E é nesse contexto que ele cita aqui reis que se opuseram à entrada de Israel na terra prometida. Esses episódios aqui descritos pelo salmista, você pode encontrar depois em casa com calma, lendo essa passagem, são textos longos, Números capítulo 21, versículo 21 ao 35, e também Deuteronômio capítulo 2, do versículo 24 ao capítulo 3, versículo 11, onde o ataque que eles fizeram a Israel, Seom e Og, ali estão descritos e eles foram derrotados. Veja, eles são de particular importância, meus irmãos, para a história de Israel, porque as suas terras que foram conquistadas tornaram parte da terra da promessa. Portanto, os Salmos 135, que é esse aqui, e o Salmo subsequente, louvam a Deus pela vitória e a terra que ele deu ao seu povo na derrota desses dois reis. Ou seja, o salmista louva a Deus aqui pela sua redenção, pelo cumprimento da promessa da terra prometida, e ao mesmo tempo também pela vitória que o povo obteve sobre os seus inimigos. Em outras palavras, o salmista está louvando a Deus pelo livramento e pela segurança que o próprio Deus propiciou ao seu povo. Ele não só tirou do Egito, ele não só entregou uma terra, mas ele desbaratou os seus inimigos, ele derrotou os seus inimigos e proveu para eles ali, deu para eles segurança. Segurança. Conforto, força, poder, tudo dado pelo Senhor nosso Deus. Você, quando se depara com um texto como esse, como é que você reage? Alguns cristãos pensam assim: o que é que esses eventos, o que é que esses nomes, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, reinos de Canaã, o que é que isso tem a ver comigo, cristão, na nova aliança, nesses dias, no século 21, o que é que isso tem a ver comigo? Ora, parte da resposta a essa pergunta que você faz tem a ver com a questão de que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o Israel de Deus. Não esqueça disso. Nós somos o Israel de Deus. A história do Antigo Testamento é a nossa história, é a sua história. Você não pode perder isso de vista, jamais. Aqui é a história dos nossos pais. Você que está em Cristo, que tem a mesma fé de Abraão, a Bíblia diz, você é filho de Abraão. Filho de Abraão. Não na carne, não etnicamente, mas espiritualmente você é filho de Abraão. Então a história aqui narrada é a sua história. É a sua história. Mas não somente isso. O que o salmista está fazendo aqui, que é louvar a Deus por essa vitória contra os inimigos, não apenas nos relembra do passado, em sermos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, mas também nos aponta para a nossa segurança no presente e a nossa expectativa no futuro, de que Deus já derrotou nossos inimigos, Deus está derrotando nossos inimigos e Deus derrotará os nossos inimigos. Sim, o mundo, a carne e Satanás. Isso te lembra alguma coisa? Efésios capítulo 6, não é? Mais tarde você ouvirá sobre isso de forma mais precisa ainda. Mas adiantando um pouquinho. Deus já derrotou os nossos inimigos. O que Ele fez com os reis cananeus mostra, aponta, era uma sombra da realidade do que Ele faria na cruz do Calvário por meio de Cristo. A redenção que Cristo comprou para nós, garantiu para nós, derrotou todos os nossos inimigos. Então nessa manhã você é chamado a louvar a Deus pela redenção que Ele efetuou
através do Cordeiro dele, pelo livramento e também ao mesmo tempo pela terra prometida, pela esperança da Jerusalém celestial, que você já tem isso agora, experimentando pelas promessas de Cristo, pelas promessas de Deus, e ao mesmo tempo exaltando a Deus pela derrota dos seus adversários. É por isso que você está aqui, pela redenção. Você exalta a Deus, louva o seu nome pela sua redenção. Veja, os versículos 13 e 14, eles são uma citação de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 36, versículo 13 e 14. E por que eu estou citando isso daqui? Além de ser uma informação importante para você saber que o salmista está retirando isso da própria palavra de Deus. Se você notou até agora, esse salmo como um todo está recheado de outras passagens bíblicas, de outras histórias bíblicas. Você percebeu isso? Alguns até se refeririam a esse salmo como uma espécie de várias colagens aqui. Ele está pegando várias histórias ou várias verdades que a palavra de Deus fala em outros textos e colocando aqui e entoando esse cântico a Deus. Mas você que está familiarizado com o saltério, pelo menos em alguma medida, já sabe disso, sabe? Da teologia, da estrutura do saltério. Que os salmos, eles são suficientes por várias razões no cântico público. Dentre elas, o próprio saltério faz uso de outras partes da palavra de Deus. Isto é, quando a gente canta os salmos, nós estamos cantando a própria palavra de Deus, porque o salmo em si é inspirado por Deus, é a sua palavra, e no próprio salmo há citações de outras passagens bíblicas. Exatamente o que está acontecendo aqui. Você ouviu o Salmo 113 que foi cantado, você cantou nessa manhã, o 115, são salmos correlatos a esse daqui, e verdades também exaradas aqui. O que significa para nós isso? A pergunta que você deve fazer nessa manhã, à luz do que eu acabei de falar, é: o que é que deve estar nos lábios do povo de Deus? O que é que deve ser o motivo do seu canto, ou melhor, o que é que deve ser o conteúdo do seu canto? O que você deve cantar? Meus irmãos, esse salmo nos mostra que o que deve estar nos seus lábios, como povo da aliança, é a própria palavra de Yahvé. Ou como Paulo vai falar no Novo Testamento, a palavra de Cristo é o que você deve cantar. Não somente no culto solene, mas em qualquer outra circunstância. E nada melhor do que os salmos representam isso tão fielmente. Mas eu pergunto, antes de passar para o próximo ponto, você veio nessa manhã aqui adorar a Deus por causa da redenção? Você veio com essa consciência: hoje é o dia do Senhor, o dia que o Senhor Deus o fez, que Ele separou, abençoou e santificou. Hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Eu estou indo adorar ao meu Deus pela morte, pela ressurreição, pela obra de Cristo, pela sua pessoa. É por isso que você se encontra aqui? Pela herança que Deus lhe prometeu de habitar com Ele para todo sempre? Pela derrota dos seus adversários, seus inimigos, do diabo, do mundo e da carne? Louve a Yahvé por isso também. Em quarto lugar, do versículo 15 ao 18 agora, do 15 ao 18, devemos louvar a Deus, louvar a Yahvé, porque é um sinal de que estamos vivos. Do 15 ao 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Mais uma vez, uma citação clara da palavra de Deus. Aqui você lembra logo do salmo cantado por nós, o último salmo cantado por nós, o Salmo 115. Você tem essa declaração aqui do salmista que é bem semelhante. Não é igual, não está totalmente igual, mas é bem semelhante à declaração do Salmo 115. O louvor a Deus, aqui em contraste com os falsos deuses. Deus é engrandecido, enquanto a realidade falsa desses deuses é demonstrada na fala do salmista. E sim, eu enfatizo isso. Os deuses aqui citados são falsos. Veja o versículo 5, vou só um pouquinho, versículo 5, diz assim, versículo 5. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande, que nosso Deus está acima de todos os deuses.
Há quem pegue esse versículo assim, 5, assim como outros, e entendam que aqui é uma menção, é como se a Bíblia estivesse reconhecendo a existência de outros deuses. Sim, há quem tenha essa interpretação tosca. Está vendo? A Bíblia reconhece que existem outros deuses, quando o salmista fala que Deus está acima de todos os deuses. É um reconhecimento. Não, não é um reconhecimento. Tanto é que no próprio Salmo, você tem a explicação disso, agora, nos versículos 15 a 18. Ou seja, esses deuses mencionados no versículo 5 são falsos. A Bíblia se refere a eles como deuses porque os pagãos os tratam como deuses. Servem como se fossem deuses. Vivem para eles como se fossem deuses. Só que o versículo 15 deixa claro que eles são fruto da maquinação dos homens. Os homens foi quem os criaram. Veio da sua mente, das suas mãos. Veja, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Não há outro Deus. Só Yahvé é Deus. Só Yahvé é Deus. Além disso, esses versículos 15 a 18 também nos ensinam aqui uma verdade também bastante conhecida por nós. Todo ser humano adora alguma coisa. Ninguém, nem aquele ateu que você conhece da internet, ou aquele professor que diz, e seu professor que fala tão veementemente a favor do ateísmo, ninguém, nenhum ateu é tão ateu que não adore alguma coisa. Todos adoram alguma coisa. Deus nos criou e é impossível você se apartar disso. A questão é se você adora o Deus verdadeiro ou a falsos deuses. Além disso, versículos 16 e 17 aqui dizem que não há vida em sua boca, eles não existem. Veja, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Não há vida em sua boca. Eles não existem. Eles não existem. O que Paulo vai falar aos Coríntios é que por trás das imagens, influenciando os pagãos, os homens que não temem a Deus, há demônios, utilizando-se dessa idolatria. Mas a imagem em si, a coisa em si é falsa, não há nada ali. Meus irmãos, quem cultua falsos deuses é a mesma coisa que cultuar a morte. Cultuar a morte, pois não há alento de vida em sua boca. E o versículo 18 complementa: como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, todos os que adoram a falsos deuses se tornam igualmente a eles. Todos que se engajam em seu culto, em seu louvor, que cantam a eles, que adoram o seu nome, eles se tornam iguais a eles. Como diria um famoso teólogo presbiteriano, Greg Beale, ele diz no seu livro, no título do seu livro logo, que você se torna aquilo que você adora. E é exatamente isso. Se você é um cristão verdadeiro, você cresce à semelhança da imagem de Cristo. Você estará se parecendo cada vez mais com o seu Senhor e Salvador. Se você adora um falso Deus, você vai se parecer cada vez mais com o seu falso Deus. E é impressionante como alguns olham para esse texto e não conseguem perceber a profundidade do que o salmista está dizendo aqui. Você imediatamente, de forma geral, as pessoas pensam assim: os católicos romanos, não é? É, também. Mas não somente eles. Pare de levar a sua mente somente para os papistas. Ou então para outros tipos de idólatras pagãos. A idolatria condenada pela palavra de Deus, e condenada aqui no Salmo 135, é a idolatria total. Total. Não apenas a deuses ou falsos deuses de barro, de pedra, de gesso, de mármore, mas a tudo aquilo que toma o lugar do Senhor Deus. Comentando esse texto,
o teólogo Robert Godfrey, ele diz o seguinte: os ídolos são feitos de elementos da terra pelas mãos dos homens, ao passo que o verdadeiro Deus é o Criador de tudo. Os ídolos são são escolhidos e moldados pelas nações, ao passo que o verdadeiro Deus escolhe e molda o seu povo. Os ídolos não falam, mas o verdadeiro Deus traz a criação à existência pela palavra da sua boca. Os ídolos não veem, mas o verdadeiro Deus viu o sangue da Páscoa e poupou o seu povo. Os ídolos não ouvem, mas o Deus verdadeiro ouviu as orações do seu povo por libertação. Os ídolos não têm vida, mas o Deus verdadeiro é doador da vida. Aqueles que adoram os falsos deuses, os ídolos, se tornarão como eles, impotentes e sem vida. Mas aqueles que adoram ao Deus vivo receberão dele a vida eterna. Por que você deve louvar a Deus essa manhã? Porque quando você louva a Yahvé no seu culto solene, isso sinaliza que há vida em você, que você não está morto, que Deus operou um dia em sua vida, o trouxe da morte para a vida espiritual. Você está vivo? Você está vivo nessa manhã. Não estou falando simplesmente de questões biológicas, estou falando de questão espiritual. Você está vivo ou só está de corpo presente aqui nessa manhã? Você está vivo? Se você está vivo, louve a Yahvé. Em quinto e último lugar, devemos louvar a Deus, louvar a Yahvé, porque é nossa obrigação. Eu não sei se você foi convencido de todas as razões aqui dadas, que são mais do que suficientes. Exaltar a Deus pela escolha soberana e graciosa, bondosa de um povo para si, pela sua soberania, pela redenção, a soberania e a providência juntas aqui, bem como também porque nós estamos vivos. Mas agora, porque é a tua obrigação, crente, é a nossa obrigação louvar a Yahvé, cantar louvores ao seu nome. 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Veja, há uma chamada geral aqui para louvar a Deus. Geral. Ele começa: casa de Israel, bendizei ao Senhor. Todos devem louvar a Deus. E em seguida o salmista ele vai afunilando, essa é a ideia, o chamada geral, todos louvem a Deus, e depois ele faz uma referência à liderança aqui, aos sacerdotes, aos levitas. Qual é a ideia? Dos mais simples aos mais poderosos, dos pobres aos ricos, dos leigos aos sábios, dos membros aos oficiais da igreja, todos bendigam ao Senhor. Perceba que não se trata de uma opção, não é uma escolha, não é algo que você decide se você fará hoje ou não, ou se você fará depois. Você é obrigado, é seu dever, é meu dever dizer: bendito seja o Deus de Israel. Há um martelo aqui, meus irmãos, batendo frequentemente nesses 3 últimos versos. Ele diz: bendizei, 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 bendizei ao Senhor. É um imperativo, é uma ordem. Todos devem louvar a Deus. E perceba a importância do salmista destacar aqui a liderança. Ora, a liderança já estava inclusa na casa de Israel, o chamado é geral. Então, quando Deus diz: casa de Israel, igreja, louve ao meu nome, louve, exalte ao meu nome, todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, membros de forma geral, todos nós somos chamados a adorar. Mas ele é específico também em citar aqui os oficiais. Ora, somos nós, e aqui eu me refiro de forma específica, aplicando a vocês, a nós, oficiais. Somos nós que somos o exemplo que Deus colocou sobre o povo. Então, se o pastor,
se o presbítero, se o diácono não louva Yahvé, não exalta o seu nome no culto solene, como esperar que um membro faça isso? Claro, se ele não fizer isso, ele também será responsável pelo seu pecado, obviamente. Mas você influencia negativamente quando deixa de louvar a Yahvé. Você deve fazer isso. Para seu exemplo, para a sua igreja, e os homens aqui principalmente também, para a sua família. Não lábios cerrados, mas a boca bem aberta e audivelmente cantando ao Senhor. Cantando, meus irmãos, como diz o versículo 21, aquele que habita em Jerusalém, aquele que habita no meio do seu povo. Você lembra de Efésios capítulo 2? Na verdade, Efésios fala sobre isso por mais de uma vez, mas lembrando aqui de Efésios 2. Você é, individualmente, a habitação do Espírito Santo de Deus, você que está em Cristo. Mas ali em Efésios 2, a figura principal é da coletividade. Nós, enquanto povo da aliança, somos a habitação do nosso Deus. Então agora, nessa manhã, vocês aqui congregados, nós aqui congregados, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita no meio de nós, está entre nós. Entre nós. Percebe a solenidade, a reverência, o temor que deveria existir em nossos corações diante disso? Como não podemos bendizer ao Senhor, que habita não somente em nosso meio, mas dentro de nós? Como não podemos abrir nossos lábios, nossas bocas e declarar: bendito seja o teu nome, Senhor Deus, que habita em nós e em nosso meio? Percebe que o louvor é uma resposta? Percebe isso? O salmista exalta a Deus pela sua criação, pela sua providência, pela sua redenção, como uma resposta. O cântico no culto solene, meus irmãos, ele é um elemento de culto que é de resposta. Perceba que você primeiro ouve a palavra de Deus, depois você canta. Você ouve Deus falar e depois você responde com oração e com cântico. Porque você está respondendo ao que Deus diz, a quem Deus é e ao que Deus fez. É uma resposta. É uma resposta. É uma resposta devida. Nós devemos isso ao nosso Deus. É nossa obrigação. Foi com esse entendimento que você veio aqui essa manhã? Com o senso da sua responsabilidade, com o seu dever? Observe que isso não significa dizer que você deve vir só pela obrigação. Você deve vir com deleite. Cantar e louvor, porque isto é agradável. É agradável. Deve existir deleite em cantar ao Senhor. Mas não esqueça que isso é um dever seu também. É uma obrigação sua também. Você veio com esse senso de dever. Há pessoas que elas tratam o culto solene, aqui eu estou falando em termos gerais, tá? Eu já vi pessoas tratarem o culto solene como se fosse uma espécie de favor a Deus. Podem não falar isso abertamente, mas a maneira como se comportam é dessa forma. É assim. Eu vou lá, como se Deus precisasse da sua adoração. Como se Deus precisasse de você abrir a sua boca e cantar para Ele no culto solene. Eu vou lá fazer esse favor para Deus. É questão de vida ou morte. É questão se você está vivo ou morto. É sua obrigação fazer isso. Deus não será menos glorificado. A sua glória não vai diminuir se você faltar ao culto solene. Se você vier ao culto solene e não cantar. Se você vier cantar e não cantar de coração, Deus permanecerá glorioso da mesma forma. Quem perde é você. Quem não desfruta dessa realidade é você. Quem não é cheio do Espírito Santo é você. Quem não é edificado é você. Meus irmãos, esquecimento é algo sério. Seríssimo. Seríssimo. E o que é perder alguns brinquedos em comparação a esquecimentos que levam à morte? Quantos pais
Não já esqueceram seus filhos em carros? Entrou no supermercado, deixou ali o filho dentro do carro, esqueceu. Quando voltaram, o filho estava morto. Esquecimento, às vezes, pode levar à morte. Por isso, lembre-se, e lembre a sua alma nessa manhã, juntamente com o salmista, bendiga ao Senhor. Diga para a sua alma, pregue para a sua alma, ó minha alma, bendiga ao Senhor. Devemos saber o porquê nós louvamos a Deus, o motivo, as razões pelas quais nós louvamos a Deus. E quando nós aprendemos isso e sabemos disso, em Cristo, o nosso louvor, ele aumenta, ele cresce muito mais em fervor. Que Deus os abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Yahvé. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos.